Me chamo Lucas, nasci e cresci em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Em 2014, eu tinha 24 anos, morava com minha mãe, Sueli, e meu irmãozinho Neto, de 7 anos, numa casa simples no bairro Porto da Madama. Desde pequeno, fui criado na Igreja Pentecostal da Redenção, daqueles cultos fervorosos, com muito manto e revelação. Mas vou te confessar uma coisa que nunca contei para ninguém com tanta clareza. Mesmo sendo cristão, eu era completamente viciado em música do mundo. Era como se aquilo fosse meu escape. Durante os cultos, enquanto os irmãos louvavam Porque Ele Vive, eu colocava o fone escondido no ouvido esquerdo e deixava baixinho um remix de MC Guimê ou Jorge em Mateus. Sentado lá no banco de trás, fingia que estava acompanhando o louvor, mas na verdade estava viajando num universo completamente diferente. E para mim, aquilo não tinha nada de errado. É só música, Deus vê o coração, eu pensava. Repetia essa frase como um mantra para minha própria consciência não me cobrar. Na época, estava bombando aquele hit do Guimê, País do Futebol, e toda esquina aqui em São Gonçalo tocava isso. Era funk e ostentação, sertanejo universitário, pop sensual, tudo junto. Não dava para andar pelo Alcântara sem ouvir um som alto vindo dos carros. Até na padaria do Seu Francisco rolava música do mundo. Era comum, normal. Eu cresci ouvindo isso fora da igreja. Então, para mim, não era como se eu estivesse invocando nada. Era só cultura popular. Só música. Meu melhor amigo, o Márcio, era pior que eu. Ele dizia que crente que não ouvia música do mundo era bitolado. A Bíblia fala de adoração, não de ritmo, irmão. Ele dizia rindo com aquele jeito debochado. A gente cresceu junto, jogava bola no campinho de terra atrás do mercado econômico, colava nos cultos por causa das meninas, mas o coração mesmo estava no mundo. Ele me mandava playlists no WhatsApp com nomes tipo Sete dos Crentes Escondidos ou Gospel disfarçado de funk. E eu ria, achava engraçado. Hoje eu vejo o quanto isso era podre. O curioso é que mesmo fazendo tudo isso escondido, eu continuava sendo o irmão Lucas para os outros. Tocava violão nos cultos, ajudava na escola bíblica das crianças e até orava no microfone às vezes. Mas era tudo aparência. Por dentro, eu já tinha deixado de ouvir a voz de Deus fazia tempo. Eu troquei a voz dele pelos refrões do mundo. E quanto mais eu ouvia, menos vontade eu tinha de orar, de ler a Bíblia, de buscar. Lembro que minha mãe desconfiava de vez em quando. Ela falava: Lucas, teu quarto tá sempre com um som estranho. Você não ouve mais louvor? E eu desviava, inventava desculpa. Ah, é o YouTube que fica no automático, mãe. Tava ouvindo diante do trono, aí entrou outra coisa sem querer. Mentira. Eu mesmo buscava os vídeos, baixava as músicas no ForShared, salvava no cartão de memória. E o pior, quanto mais secreto era, mais gostoso parecia ser. Em fevereiro daquele ano, teve um retiro da igreja no bairro de Monjolos. Eu fui, mas passei o tempo inteiro com o celular no bolso ouvindo músicas seculares de fone. Enquanto os irmãos estavam no monte orando, eu estava deitado na rede ouvindo Mozão, do Lucas Luco, e imaginando cenas de novela. Eu me sentia deslocado ali. Era como se eu estivesse num mundo paralelo. Eu queria estar no culto, mas queria levar o mundo comigo. E ninguém pode servir a dois senhores, né? Mas eu ainda não tinha entendido isso. Teve um culto de jovens onde o pregador falou algo que me gelou. Ele disse: tem gente aqui que está adorando com os lábios, mas o coração está batendo no ritmo do inferno. Eu engoli seco, olhei para o lado. Achei que ele tivesse falado comigo direto, mas logo depois ri. Ah, paranoia. Ele fala isso toda semana, pensei. Continuei no erro. As músicas começaram a fazer parte de tudo em mim. Acordava ouvindo funk, almoçava com sertanejo, dormia com pop romântico. Sabia as letras de cor. Se alguém me pedisse para citar um versículo, eu gaguejava. Mas se fosse para cantar a música do Luan Santana, eu fazia até segunda voz. Me afastei da palavra sem perceber. E o pior,
Achava que ainda estava firme, só porque eu não tinha saído da igreja. Comecei a ficar incomodado em ouvir louvor. Sério, parecia que irritava, como se fosse pesado, arrastado. Preferia as batidas rápidas, as letras ousadas, e sempre achava um jeitinho de justificar. Mas essa aqui fala de amor, pô. Essa aqui é leve. Não é funk proibidão, é só um som para relaxar. Tudo mentira do diabo sussurrando nos meus ouvidos. E foi aí que as coisas começaram a piorar. Primeiro veio a frieza. Não sentia mais nada nos cultos. Podia ter gente chorando, rodando, sendo batizada com o Espírito. E eu, ali, travado, como se estivesse assistindo de fora. Depois veio a irritação. Comecei a achar tudo na igreja chato, repetitivo, careta. Tinha vontade de sair no meio do culto. Mas sempre que pensava em sair da igreja, alguma coisa me segurava. Um louvor, uma palavra, o olhar da minha mãe. Talvez fosse o Espírito Santo ainda insistindo, talvez fosse medo. Não sei. Eu só sei que eu já não era mais o mesmo. E mesmo assim, fingia. Porque era mais fácil. Teve um dia que eu fiquei mais de 6 horas seguidas ouvindo música no quarto, do meio-dia até o anoitecer. Quando saí, estava com dor de cabeça, com o olho ardendo e o ambiente estranho. Parecia que o ar estava mais pesado. O rádio da sala, que estava desligado, acendeu sozinho. Dei risada na hora. Achei que era coisa da energia, mas esse foi só o primeiro sinal, e eu ignorei completamente. Comecei a perceber que meus sonhos estavam mudando. Antes eu sonhava com ministério, com louvor, com pregação. Agora eram festas, palcos, multidões. Às vezes eu estava cantando, às vezes dançando no meio de gente que eu não conhecia. Todos com olhos escuros, sem rosto. Eu acordava suado, mas achava que era só coisa da minha cabeça. Na escola bíblica, uma criança me perguntou: "Tio, por que você está sempre com o olho vermelho?" Eu fiquei sem graça. "É alergia, filho." Mas no fundo, eu sabia que não era. Era o cansaço, a alma cansada. Porque quando a gente se afasta da presença, o corpo sente. Teve uma vez que minha mãe colocou um CD de Cassiane para tocar na sala. Eu fiquei irritado. Fui lá, desliguei. Ela olhou com tristeza. "Você não gosta mais dessas músicas?" Eu menti. "Tô com dor de cabeça." Mas era mais que isso. Era como se aquela música denunciasse o que eu estava escondendo. Comecei a perceber que minha casa estava diferente. O ambiente, as conversas. Até os cachorros da rua latiam estranho quando passavam pelo nosso portão. Mas eu ainda achava que era coincidência. Eu era cético demais para aceitar que a música podia estar abrindo uma porta. O pior de tudo é que mesmo com todos os sinais, eu ria. Achava exagero. Crente vê demônio em tudo, eu dizia. Eu ria. Mas o inferno já estava batendo na porta e eu estava com o fone no ouvido. Era um sábado à noite, fevereiro de 2014. Do lado de fora, o som do pagode rolava solto na rua de baixo. Carnaval já batendo na porta, as pessoas arrastando mesas para a calçada, cerveja no isopor, vizinhos gritando. Aqui em casa, minha mãe já tinha ido dormir com dor de cabeça. Neto, meu irmãozinho, estava assistindo desenho até pegar no sono no sofá. E eu, trancado no meu quarto, com o ventilador no máximo, o celular carregando do lado da cama e a playlist do set das Proibidonas rolando no fone. Era funk pesado, batida grave, letra suja, mas eu nem ligava mais. Eu só queria me desligar. Fechava os olhos e deixava a música entrar. Era como se anestesiasse minha alma, mas naquela noite algo começou a me incomodar. Primeiro foi a sensação de que o quarto estava abafado demais, mesmo com o ventilador ligado. Depois, um cheiro estranho, meio de queimado, meio de perfume barato, tomou conta do ambiente. E por fim, a música travou. Não foi o celular. A bateria estava cheia, a conexão boa, mas a música simplesmente travou num trecho grave. O beat repetia em loop, como se tivesse bugado. A letra se distorceu.
Do lugar da voz da cantora, saiu uma frase que me fez gelar inteiro. Você me pertence. Eu tirei o fone na hora. Olhei para o celular. A tela estava normal. Dei play de novo. A música voltou como se nada tivesse acontecido. Naquele momento, meu coração disparou. Me levantei devagar. Fui até a porta. Abri só uma fresta. A casa estava em silêncio. Só o som distante da farra na rua e a luz da TV fraca na sala. Voltei para o quarto, fechei a porta com cuidado e sentei na cama. Deve ser coisa da minha cabeça, pensei. Mas aí veio o arrepio. Foi como se uma mão gelada passasse pela minha nuca. Me arrepiei inteiro, dos pés à cabeça. Não era um arrepio normal. Era um calafrio profundo que me fez engolir seco. Tentei orar. Só pensei em dizer, Senhor. Mas a palavra não saía. Era como se minha garganta tivesse travada. Respirei fundo. Tô ficando paranoico. É só música. Música não faz isso. Daí fui até o espelho do guarda-roupa para tentar me acalmar. Quando olhei meu reflexo, eu gelei. Por um segundo, juro por tudo, vi algo atrás de mim. Um vulto, alto, escuro, parado no canto do quarto. Virei na hora. Não tinha nada. Olhei de novo no espelho. Nada também. Mas o medo ficou. Naquela noite, eu não dormi. Fiquei rolando de um lado para o outro, a cabeça a mil. Toda vez que fechava os olhos, ouvia trechos das músicas tocando sozinhas na minha mente. Como se meu cérebro tivesse virado uma rádio do inferno. Desce até o chão, você é meu, você é meu. Era como se a música tivesse sido plantada dentro de mim. De manhã, acordei com dor no peito, como se tivesse levado uma pancada. Minha mãe me olhou torto na cozinha. Você tá pálido, menino. Tá dormindo direito? Eu disse que era só cansaço, mas até o cheiro do café preto me enjoou naquele dia. Fui pro quintal, tomei ar e me peguei pensando se aquilo tudo tinha mesmo sido só um surto. No dia seguinte, já no final da tarde, fui tomar banho. Enquanto esfregava o rosto, ouvi barulhos no corredor. Passos arrastados, lentamente. Achei que fosse minha mãe. Saí enrolado na toalha. Mãe? Silêncio. Fui até o quarto dela. Vazia. Neto também não estava. Estranhei. Voltei para o banheiro. E aí vi. O espelho embaçado com uma frase escrita como se alguém tivesse passado o dedo. Me chama de novo. Saí correndo, tremendo. Fui direto para a rua. Liguei para Márcio. Mano, aconteceu um bagulho muito louco aqui. Contei tudo. Ele riu alto. Lucas, tu tá ficando doido. Isso é culpa dessas igrejas que botam medo nas pessoas. Vai viver, irmão. Mas o riso dele parecia meio forçado, como se ele também soubesse de algo. Nos dias que se seguiram, a atmosfera da casa ficou estranha. Minha mãe começou a reclamar de dores de cabeça constantes. Neto acordava de madrugada chorando, dizendo que via um homem todo preto no canto do quarto. E eu fingia que estava tudo normal, mas por dentro estava desmoronando. Tentei voltar a ouvir louvor. Peguei um CD antigo da Cassiane, mas o som ficou com interferência. Chiava, pulava, como se tivesse riscado. E toda vez que eu tentava orar, o celular tocava com alguma notificação de música, alguma recomendação automática do YouTube. Era como se algo não quisesse que eu parasse. E aí uma noite, enquanto eu assistia a reprise de Malhação Sonhos com o Neto, ele virou para mim e perguntou do nada: Lucas, quem é o moço de terno preto que fica no seu quarto? Eu congelei. Que moço, Neto? Ele respondeu com a inocência de uma criança. O que fica parado no canto, perto do violão. Ele me olha quando você dorme. Nessa hora, me deu calafrio. Um suor frio escorreu pelas minhas costas. Neto voltou a assistir como se nada tivesse acontecido. E eu fiquei ali, olhando para o corredor escuro, com uma pergunta martelando na cabeça. Será que eu chamei alguma coisa para dentro da minha casa sem perceber? Naquela madrugada sonhei de novo. Só que dessa vez não era um sonho, era um pesadelo.
Um palco gigante com gente dançando em trajes estranhos. Uma multidão sem rosto. Uma música alta, estrondosa, que fazia o chão tremer. E lá no fundo, um homem com asas negras segurando um microfone e sorrindo para mim. Acordei em choque. E do meu lado, o celular estava com a tela ligada e reproduzia uma música que eu não me lembrava de ter baixado. O nome da faixa? Propriedade Infernal. Olhei o histórico. Nada. Mas ela tinha tocado. E aquele era só o começo. Naquela semana, depois do sonho com o palco e a música maldita, eu comecei a ficar mais introspectivo. Passava mais tempo no quarto, sempre com as luzes apagadas. A sensação era de que a casa estava pesada. Era difícil explicar. O ar parecia mais denso, o silêncio mais carregado. Até o ventilador, que sempre fazia aquele barulhinho constante, parecia estar girando mais devagar. Eu tentava me convencer de que era psicológico. Mas Neto não sabia de nada. E o que ele disse naquela terça-feira me desmontou por dentro. Estávamos tomando café da manhã. Minha mãe tinha saído cedo para trabalhar como auxiliar de serviços gerais numa escola do bairro. Eu fiquei responsável por acordar o Neto e levar ele para o colégio. Ele estava calado, enfiando o pão na manteiga sem entusiasmo. A televisão estava ligada no Bom Dia em Companhia, mas ele nem olhava. De repente, ele largou o pão, me encarou com os olhinhos assustados e disse: "O moço do terno preto tá com raiva de você." Eu travei. Senti um frio subir pela espinha. "Que moço, Neto?" Perguntei, tentando manter a voz firme. Ele apontou para o corredor que levava até meu quarto. "O que fica parado no canto, olhando. Ele falou que você não cumpriu o combinado." Na hora, o copo de vidro escorregou da minha mão e caiu no chão. Estilhaçou. Neto nem se assustou. Só continuou olhando fixamente. Levei ele para o colégio com o coração na mão. O caminho até a escola foi em silêncio. Só o barulho dos carros e das buzinas invadindo nossos ouvidos. Quando deixei ele no portão, me encostei num poste e fiquei olhando para o chão por uns 5 minutos, tentando entender o que estava acontecendo. Combinado? Que combinado era esse? Eu nunca fiz pacto, nunca invoquei nada. Era só música. Voltei para casa e decidi vasculhar o quarto. Tirei os fones do lugar, mexi em caixas antigas, desliguei o Wi-Fi, limpei a tela do celular, até deletei uns arquivos suspeitos. Mas mesmo assim, a sensação de estar sendo observado não saía. Passei pano no chão, joguei desinfetante, rezei um Pai Nosso, mas quando olhei para o espelho do guarda-roupa, havia uma marca de mão. Pequena, como se fosse de criança, mas Neto não entrava no meu quarto sozinho. À noite, minha mãe chegou e notou meu semblante abatido. "Você tá ficando branco igual vela, menino. Tá doente?" Ela perguntou enquanto preparava a janta. Tentei disfarçar. Disse que era só falta de sono, mas ela não se convenceu. Mais tarde, enquanto assistíamos ao Jornal Nacional, Neto voltou a soltar outra bomba. Ele olhou para mim e disse bem alto: "Lucas, o moço do terno preto me mostrou uma música. Ele disse que é sua favorita." A televisão estava mostrando uma matéria sobre o Carnaval de Salvador. Mas naquele momento, o barulho de fora pareceu sumir. Tudo ficou em silêncio na minha mente. Fiquei encarando o rosto inocente do meu irmãozinho. A boca dele mastigando o arroz e feijão, como se nada tivesse acontecido. Minha mãe também parou e perguntou: "Que moço, filho?" E ele respondeu: "Aquele que fica no quarto do Lucas. Ele canta e dança e briga com o teto." Minha mãe levantou devagar. Foi até o quarto, fez uma oração baixinha na porta e voltou para o sofá. Me olhou com um misto de medo e dor. Não falou nada, mas seus olhos diziam tudo. Ela também estava começando a sentir que tinha algo errado. No outro dia, encontrei um desenho do Neto na mochila dele. Era uma folha sulfite com giz de cera, um quarto, uma cama e um homem escuro, sem rosto, com braços longos parado ao lado de uma pessoa deitada. Embaixo, ele escreveu com letra torta:
O moço da música. Levei o papel comigo para o quarto e chorei. Passei a dormir de luz acesa, mas mesmo assim não me sentia seguro. O ventilador oscilava. A tomada do celular esquentava como se estivesse prestes a explodir. Toda noite eu ouvia passos, rasantes, como se alguém arrastasse os pés pelo chão. E sempre parava perto da minha cama. Num domingo à noite, enquanto passava Fantástico, a luz caiu só no meu quarto. Fui acender uma vela, e quando risquei o fósforo, vi um vulto rápido no espelho. Gritei. Minha mãe veio correndo. Eu tremia tanto que mal conseguia explicar. Neto apareceu atrás dela e disse: "Ele estava dançando de novo, né?" As paredes começaram a ter rachaduras estranhas, como se tivessem queimadas em algumas partes. Manchas pretas próximas ao teto. Umidade? Talvez. Mas ninguém na rua tinha isso. Os vizinhos até comentavam: "A casa de você está esquisita, hein?" Eu fingia que não ouvia, mas sabia que algo ali estava errado. Minha mãe chamou uma irmã da igreja, a irmã Doralice, para orar. Ela veio com Bíblia, azeite e muita fé. Entrou, pisou no corredor e já parou. "Tem coisa aqui que não é de Deus", ela disse. Foi no meu quarto, orou em línguas, colocou louvor alto e jogou azeite na janela. Mas enquanto ela orava, o som do YouTube travou. E um ruído alto, como um grito de homem, saiu da caixa de som. Ela saiu pálida. Disse: "Lucas, você abriu uma brecha muito grande. Precisa se consertar." Minha mãe chorava. Neto estava quieto. O silêncio naquela noite doeu mais do que qualquer barulho. Naquela madrugada, sonhei com Neto parado no meu quarto, com olhos escuros e uma voz que não era dele dizendo: "Você deu play no que não devia, irmão." Acordei em choque, molhado de suor. Olhei para o lado. Neto dormia normalmente no sofá. Mas havia fones de ouvido jogados no chão. Fones meus, que eu tinha certeza absoluta de que tinha guardado na gaveta. Eu estava perdendo o controle. Aquilo não era só psicológico. Tinha algo dentro da minha casa. Algo que tinha entrado sorrindo por meio de batidas e refrões. E agora, falava com meu irmão. Naquela altura, eu já sabia que tinha algo errado. Algo sério, mas ainda tentava racionalizar. Talvez seja estresse, paranoia, fadiga mental. Eu repetia para mim mesmo enquanto olhava para o teto do quarto, fingindo que tudo era apenas exagero da minha mente. Só que o problema é que quanto mais eu fingia que nada estava acontecendo, mais as coisas se manifestavam. Como se o mal se alimentasse do meu silêncio. Era uma quarta-feira à noite. A rua estava vazia porque chovia fino desde o fim da tarde. Aquele cheiro de terra molhada invadia a casa inteira, misturado com o perfume barato que minha mãe gostava de usar para limpar o chão. Neto já tinha dormido no sofá, vendo Chiquititas. Minha mãe fazia chá na cozinha e eu, claro, estava no quarto com o fone no ouvido. A playlist da vez era um Top 20 Funk Proibidão 2014. Só batida pesada, letra agressiva. Eu já nem pensava no que dizia mais, só queria afogar a alma no som. Enquanto a batida rolava, a tela do meu celular congelou. A imagem parou numa expressão distorcida da funkeira, como se o rosto tivesse virado uma máscara de dor. Tentei sair da música, mas o botão de pause não respondia. "De novo esse bug?", murmurei, irritado. Tirei o fone. E foi aí que tudo começou. O quarto, mesmo com a lâmpada acesa, ficou mais escuro. Não sei explicar. A luz estava ali, mas era como se a claridade tivesse sumido. Olhei para o espelho do guarda-roupa. Pela terceira vez naquela semana, senti a sensação de estar sendo observado. Mas dessa vez, não foi só sensação. Tinha algo no reflexo, uma silhueta, escura, maior que a minha, parada atrás de mim. Travei. Não consegui gritar. Não consegui me mover. Minha respiração ficou curta, como se o ar tivesse sido sugado do quarto. E então, a voz, grave, arrastada, como se fosse feita de fumaça quente.
Ela disse: "Pare de me invocar se não quer me ver." Meu corpo inteiro arrepiou, os joelhos fraquejaram. Tentei correr, mas tropecei no fio do carregador. Caí no chão de lado, bati o ombro na quina da cama. A dor foi real. O medo mais ainda. Olhei de novo para o espelho. A silhueta ainda estava lá, mas agora sorria. A boca se abria lentamente, como se esticasse até os dois lados do rosto. Um sorriso largo, doente. Tentei rezar, mas a garganta travou. Mal conseguia formar palavras. "Jesus, me ajuda!" Sussurrei com dificuldade. A sombra recuou um passo, mas ainda me encarava, e então desapareceu. Assim, num piscar de olhos. A luz do quarto voltou ao normal. O som do ventilador retornou. Tudo parecia como antes, menos eu. Fiquei encolhido no chão por minutos. Ouvia minha mãe na cozinha mexendo na colher do chá, sem saber o que estava acontecendo a poucos metros dali. Me levantei devagar, fechei o espelho com um lençol e fui até o banheiro. Precisava lavar o rosto, respirar. Mas ao acender a luz, o espelho estava embaçado. E ali, com letras grossas, havia uma nova frase escrita com o dedo: "Toca mais uma." Entrei em pânico. Corri para a sala, tirei Neto do sofá e o coloquei no quarto da minha mãe. Ela estranhou, mas não questionou. Disse apenas: "Você tá pálido, Lucas. Parece que viu coisa." Só balancei a cabeça. Eu não podia dizer. Como eu ia explicar aquilo? Que a música que eu ouvia trouxe uma presença real para dentro de casa. Naquela noite, dormi com a Bíblia aberta sobre o peito. Não dormi de verdade. Fiquei virando de um lado para o outro, acordando com qualquer estalo. Todo o ruído parecia sobrenatural. Até o latido dos cães da vizinhança parecia sincronizado com alguma presença invisível. Na manhã seguinte, minha mãe encontrou meu celular no chão do quarto. A tela quebrada, a bateria esquentando. "Esse telefone vai te matar ainda, menino." Ela colocou em cima da mesa e voltou para o quarto. Mas o detalhe que me fez gelar foi que o player de música ainda estava aberto, tocando uma faixa chamada Inferno em Batida Lenta. Eu nunca baixei aquilo. Mostrei para o Márcio. Ele disse que provavelmente era vírus, que às vezes o YouTube baixa coisa sozinho. Deixa de ser doido, cara. Que história é essa de sombra? Isso é porque tu fica muito sozinho ouvindo essas paradas. Mas enquanto ele falava, percebi que ele evitava olhar nos meus olhos. E quando me despedi, ele disse uma coisa que me perseguiu por dias: "Se o bagulho falar contigo de novo, ignora. É só alucinação." Naquela mesma tarde, voltei para casa e decidi que ia deletar tudo do celular. Apaguei as playlists, limpei o cache, removi o YouTube. Mas ao fazer isso, o celular apagou e nunca mais ligou. Tentei carregar. Nada. Levei na assistência. O técnico olhou e disse: "Parece que o sistema corrompeu de dentro para fora. Nunca tinha visto isso antes." Naquela noite, a voz voltou. Não no espelho, não na mente. Dessa vez, veio pelo ventilador. A ventoinha girava devagar, fazendo um som ritmado. E entre uma rotação e outra eu ouvi: "Você deu play, agora não tem pause." Levantei e saí correndo do quarto. Desliguei o disjuntor da casa inteira. Fiquei sentado na calçada de madrugada, embaixo da garoa fina. Os vizinhos me olharam estranho. Mas eu já não me importava, porque eu sabia o que tinha ouvido. E pela primeira vez, pensei seriamente em pedir ajuda. Não psicológica, espiritual, mas ainda havia algo dentro de mim. Algo que resistia, que dizia: "Talvez eu esteja exagerando. Talvez isso tudo seja só coincidência." Só que lá no fundo mesmo, eu sabia. Eu tinha feito um convite. E ele havia sido aceito. Depois daquela noite em que a voz saiu pelo ventilador, algo pareceu se romper dentro da minha casa. Como se o limite entre o mundo espiritual e o físico tivesse se quebrado. A partir dali, tudo começou a piorar. A atmosfera da casa ficou mais carregada. Até o cheiro do lugar mudou. O perfume que minha mãe usava no chão não durava mais.
Era como se a casa tivesse absorvendo tudo que era sagrado e devolvendo podridão. Minha mãe acordava todos os dias com dor na nuca, mesmo sem ter feito esforço. Vivia dizendo que sentia um peso no ambiente. Às vezes, estava cozinhando e parava no meio da receita, olhando para o teto, dizendo que ouvia alguém chamando o nome dela. E não era Neto, nem eu. Um dia, ela quebrou um prato no chão e disse: "Eu juro que vi um vulto passar correndo para o seu quarto, Lucas." Eu fiquei gelado, mas fingi que não escutei. O comportamento do Neto mudou drasticamente. Ele, que sempre foi uma criança risonha, passou a andar cabisbaixo, dormia pouco, tinha pesadelos todas as noites. Às vezes, acordava gritando: "Mãe, ele está me olhando de novo." Começou a desenhar coisas bizarras na escola. Bonecos com olhos vermelhos, mãos viradas para trás, sombras sem rosto. A professora ligou preocupada e minha mãe chorou ao telefone. Uma noite, durante o jantar, enquanto assistíamos ao Cidade Alerta, Neto parou de mastigar e disse com voz monótona: "Hoje é a sua última ceia, Lucas." O garfo caiu da minha mão. Olhei para minha mãe. Ela empalideceu. "O que, filho?" ela perguntou. Mas Neto já estava rindo de novo, dizendo que era brincadeira. Só que ele não lembrava de ter falado nada, nem de ter olhado para mim daquele jeito. Passei a ter crises de ansiedade. O coração acelerava à toa. Suava frio mesmo no ventilador. Sentia cheiro de queimado nos cômodos, mesmo sem nada ligado. Comecei a perder peso. Não comia direito. Minha pele ficou pálida, os olhos fundos. O espelho já não me reconhecia mais. A coisa ficou insustentável quando o rádio antigo da sala começou a ligar sozinho às 3 da madrugada. Só chiado e uma voz sussurrada no fundo. Um dia, deixei ele ligado só para ver no que dava, e a voz disse: "Ele canta quando você dorme. Ele dança quando você ora." Desliguei e taquei o rádio no quintal. Minha mãe começou a passar noites ajoelhada com a Bíblia aberta. Um Salmo 91, já gasto pelo tempo. Ela chorava baixinho no canto da sala. Eu ouvia, mas não fazia nada. Era como se eu estivesse anestesiado espiritualmente, como se algo tivesse arrancado meu discernimento e colocado uma névoa na minha alma. O clima da casa era de terror. Os eletrodomésticos falhavam. A luz piscava. O micro-ondas apitava sozinho. A torneira do banheiro gotejava incessantemente, mesmo depois de arrumar. E a pior parte, a presença. Aquele sentimento de que tinha alguém observando. Sempre, a cada passo, a cada suspiro. Eu comecei a evitar ficar sozinho em casa. Inventava desculpas para sair. Ia pro bar do Zé só para ficar entre gente, mas mesmo lá ouvia vozes. Uma vez, encostado na parede com o copo de suco na mão, ouvi nitidamente alguém dizer no meu ouvido: "Você é propriedade dele agora." Virei para trás assustado. Não tinha ninguém. Márcio veio me visitar nessa época. Disse que estava preocupado porque eu não respondia mais as mensagens. Quando entrou em casa, ficou parado por alguns segundos. "Caraca, mano, tua casa tá com cheiro estranho, hein?" Eu ri sem graça. Ele se sentou no sofá, olhou para o corredor e falou: "Tô sentindo uma vibe ruim, tipo quando a gente entra em velório." Aquilo me arrepiou inteiro. Mostrei para ele um vídeo que gravei durante uma madrugada. Eu estava deitado e deixei o celular gravando. No vídeo, em um certo momento, um vulto passa do lado do guarda-roupa rápido. Dá para ver nitidamente. Márcio pausou o vídeo e ficou em silêncio. Depois soltou um credo e se levantou. Disse que precisava ir embora. Antes de sair, ele me encarou sério e falou: "Lucas, pra com essa música, mano, tu não percebeu que tem algo errado? Parece que cada vez que tu escuta, esse negócio aqui piora." Eu fiquei em silêncio, não respondi. Mas a verdade é que eu já tinha tentado parar e não conseguia mais. Era como um vício.
como se algo dentro de mim me forçasse a voltar. Toda vez que tentava ouvir um louvor, sentia dor de cabeça. Toda vez que via um vídeo de pregação, o celular travava. E pior, toda vez que parava de ouvir as músicas do mundo, os ataques aumentavam. Um dia, me tranquei no quarto e fiz jejum. Só água. Queria ver se conseguia quebrar aquilo. Mas à noite, acordei vomitando. Literalmente. Um líquido escuro, com cheiro de enxofre. Minha mãe me levou ao pronto-socorro do Alcântara. Os exames não deram nada. É só gastrite nervosa, disseram. Mas eu sabia, não era só nervo, era espiritual. Naquela mesma noite, acordei com uma batida na janela. 3 toques secos, como se alguém estivesse com os nós dos dedos ali. O detalhe? Minha janela dava para o quintal, e o muro tinha mais de 2 metros de altura. Não tinha como alguém bater ali. Me escondi embaixo do lençol e chorei como criança. No dia seguinte, a irmã Lourdes, vizinha da frente, comentou com minha mãe que a casa parecia encurvada, como se o telhado estivesse mais baixo. Tá diferente, Sueli. Nunca vi tua casa com essa energia. Minha mãe não respondeu. Apenas suspirou fundo e apertou mais a Bíblia no peito. E foi então que decidimos chamar ajuda. De verdade. Não dava mais para ignorar, porque agora até os objetos estavam reagindo. A televisão ligava com imagens borradas. As caixas de som chiavam. O espelho trincou sozinho. A casa não era mais um lar, era uma armadilha. E eu sabia, tinha sido eu quem trouxe aquilo para dentro. A decisão de chamar o pastor Renan veio depois de uma madrugada em que minha mãe acordou gritando, dizendo que tinha sonhado com um homem de chapéu preto sentado no meu quarto, cantando e batucando com os dedos na parede. Ela disse que o homem sorria e dizia: "Esse menino é meu desde o primeiro play." Foi aí que ela pegou o telefone da cozinha, ainda com a voz embargada, e ligou chorando para a liderança da igreja. Eu escutei tudo do quarto, encolhido no colchão, tremendo como um rato encurralado. Pastor Renan era um homem simples, de fala calma, mas com autoridade. Chegou em casa por volta das 14 de um sábado, com a Bíblia debaixo do braço e um frasco de azeite ungido. Ele não sabia de tudo, só que algo estranho estava acontecendo e que a família estava espiritualmente oprimida. Quando entrou, não demorou nem 5 segundos na sala antes de franzir o senho. "Essa casa tá abafada, tem presença aqui." Minha mãe o recebeu com café e bolo, tentando manter a aparência, mas mal segurava as lágrimas. Neto ficou sentado ao lado dela, calado, com os olhos baixos. Quando o pastor olhou para ele, o menino levantou o olhar e disse, sem expressão: "Ele está escondido atrás do sofá." Pastor Renan parou de sorrir. Ele pediu para ungir cada cômodo. Começou pela sala. Enquanto orava em voz baixa, o ar parecia mais pesado. Fomos para o corredor. Ao chegar na porta do meu quarto, ele travou. Não quis entrar de primeira. Colocou a mão sobre a maçaneta, fechou os olhos e disse: "Tem alguém dançando aqui dentro." Minha pele se arrepiou inteira. Ele abriu a porta com cuidado e entrou. O quarto estava escuro, mesmo com a luz acesa. O pastor caminhou devagar, colocou azeite nos 4 cantos e começou a orar em línguas. A voz dele tremia. Quando se aproximou do espelho do guarda-roupa, ele parou. "Aqui foi onde ele apareceu, não foi?" Ele perguntou, sem que ninguém tivesse contado nada. Eu apenas assenti com a cabeça. Ele se ajoelhou no centro do quarto e começou a orar mais alto. Mas foi interrompido por um som grave vindo da caixa de som desligada. Um ronco profundo, como uma distorção sonora. O pastor ficou de pé na hora. Olhou para mim e perguntou direto: "Você tem ouvido músicas seculares, Lucas?" Engoli seco. Tentei desviar. "Ah, só de vez em quando, coisa leve." Mas ele foi direto ao ponto. "Você fez algum tipo de ritual com música? Compartilhou playlist com alguém? Tem músicas salvas que falam de sexo, morte ou invocação?" Eu comecei a tremer. A verdade era que eu tinha playlists chamadas Set Infernal, Baile dos Proibidos.
e outras que eu mesmo batizei, brincando. Nunca imaginei que isso pudesse ter importância espiritual. Ele pediu meu celular. Eu hesitei, mas entreguei. Ele abriu os arquivos e parou numa faixa chamada Propriedade Infernal, Remix 666. Olhou para mim com os olhos arregalados. Lucas, você sabe o que essa música diz quando toca ao contrário? Eu disse que não. Ele respondeu: ela é uma invocação disfarçada. Esses artistas têm letras codificadas. Você acha que é só batida, mas é um feitiço ritmado. Minha mãe caiu no choro. O pastor desligou o celular e colocou sobre a Bíblia. Não é só som, é adoração. E você andou adorando o inferno sem perceber. Aquelas palavras me cortaram como navalha. Foi como ouvir minha sentença. Quando ele começou a orar de novo, o ventilador girou sozinho. As luzes piscaram e, do nada, a televisão da sala ligou no volume máximo, passando um trecho de um videoclipe com mulheres dançando em câmera lenta com olhos pretos. Aquilo não estava salvo em nenhum lugar. O pastor se levantou rápido e correu para a sala. Minha mãe veio atrás gritando: isso nunca aconteceu aqui. O pastor desligou a TV e apontou para a tela. Tem alguém por trás dessas músicas. Não é só carne, é espiritualidade invertida. Vocês precisam queimar tudo. Ele mandou a gente buscar CDs, pendrives, fones, aparelhos de som, tudo o que fosse usado para ouvir essas músicas. Neto, sem que ninguém pedisse, trouxe um fone velho do fundo do sofá e disse: foi com esse que ele falou comigo. Reunimos tudo na área externa. O pastor orou, jogou azeite e mandou colocar fogo. Mesmo molhados de azeite e com álcool por perto, os objetos demoraram a queimar. E enquanto o fogo subia, ouvimos um estalo vindo de dentro da casa. Corremos para ver. E no meu quarto, na parede próxima ao interruptor, estava escrito com carvão: contrato aceito. Minha mãe gritou, eu caí de joelhos. O pastor ficou sério. Ele não quer sair, vai lutar até o fim, mas ele não sabe que já perdeu. Voltamos para a sala. Ele colocou um louvor bem alto. E naquele dia, a casa toda tremeu. Não de barulho, mas de confronto. Antes de sair, o pastor olhou para mim e disse: Lucas, isso não é só libertação, é renúncia. Você vai ter que escolher entre o ritmo do céu ou o som do inferno. Fechou a Bíblia, nos deu um abraço e foi embora. Mas o silêncio que ficou falava alto, e eu sabia que a guerra só estava começando. Depois da visita do pastor Renan, a casa ficou num silêncio desconfortável. Mas não era paz. Era aquela calmaria que vem antes da tempestade. O pastor havia deixado a Bíblia dele emprestada para minha mãe, marcada com um pano vermelho no Salmo 140, e disse que voltaria dali a 3 dias para orar comigo. Mas eu não sabia se teria forças para esperar até lá. No mesmo dia da queima dos objetos, eu entrei em jejum. Água e oração. Nada de música, nada de celular. Cortei o Wi-Fi, apaguei o YouTube. Tranquei o violão no armário. Me isolei. Fiquei no quarto com uma vela acesa e a Bíblia aberta. Mas à noite, começou. O primeiro sintoma foi o gosto de sangue na boca. Não tinha machucado nem escovado com força, mas a cada oração, minha língua coçava e o gosto metálico aumentava. Tentei ignorar. Deitei com a barriga para cima e comecei a repetir: Jesus, me liberta. Jesus, me liberta. Mas então, o ventilador desligou sozinho. A luz piscou. E do chão surgiu aquele cheiro, o mesmo de antes. Enxofre misturado com perfume barato. Senti minha cabeça girar, como se alguém tivesse me empurrado contra a parede espiritual. Meu corpo começou a formigar. Tentei levantar, mas minhas pernas tremiam. Olhei para o espelho e meus olhos estavam vermelhos, não irritados, vermelhos, como se tivessem mergulhados em sangue. E aí, de dentro do espelho, a voz voltou. Você me chamou todos os dias, agora quer me expulsar em um? Gritei, alto.
Minha mãe invadiu o quarto e me encontrou caído no chão com a Bíblia aberta sobre o peito. Ela tentou me levantar, mas eu tremia demais. "Lucas, olha para mim!" ela gritava, mas eu não conseguia. Era como se meus olhos estivessem presos em outra dimensão. Minha boca começou a se mexer sozinha. E eu falava em outra língua. Não era língua estranha de crente. Era gutural, como se algo estivesse emprestando meu corpo. Minha mãe saiu correndo e ligou para o pastor. Ele não atendeu. Então ligou para a irmã Doralice, que morava 2 ruas acima. Ela veio com mais 2 irmãs e entraram no quarto orando em alta voz. Trouxeram óleo, cruz e louvor no celular. Mas a caixa de som do telefone explodiu na mão de uma delas. Durante a oração, senti uma dor no peito tão forte que achei que fosse morrer. Meu coração batia como se fosse explodir. Minha cabeça latejava. Comecei a vomitar. Primeiro água, depois algo grosso, escuro, quase como piche. As irmãs continuavam orando, clamando o sangue de Jesus. Uma delas começou a chorar e disse: "Esse espírito não quer sair porque ele foi alimentado com adoração. Ele se acha dono." Neto entrou no quarto sem ninguém perceber. Parou na porta, olhou para mim e disse com uma voz que não era a dele: "Ele não quer a luz, ele ama o som." Depois caiu desmaiado. Minha mãe gritou, as irmãs correram. Colocaram o menino no colo e ele acordou como se nada tivesse acontecido. Eu fiquei imóvel por quase meia hora. Minha pele ardia. Sentia cortes invisíveis no corpo, como se estivesse sendo arranhado de dentro para fora. Quando tentei me levantar, caí de novo. As palavras não saíam. A garganta seca. Só lágrimas escorriam. O pastor só conseguiu chegar no fim da noite. Entrou com outro obreiro. Quando viu meu estado, não falou nada. Só ajoelhou do lado da cama e começou a cantar um louvor antigo. "Eu navegarei no oceano do Espírito." Eu tremia. Mas em algum lugar dentro de mim, aquela melodia me cutucava. Ele orou por mais de 1 hora e disse: "Isso não é só uma opressão, é possessão progressiva. Foi alimentada por anos." Lucas deu legalidade com as músicas, com as palavras, com os nomes dos arquivos. O inferno tinha um altar aqui dentro. Em um dado momento da oração, minha voz mudou. Gritei frases como: "Ele é meu, ele me ouve todo dia, ele me canta para dormir." O quarto ficou mais frio. As paredes rangiam, as luzes apagaram. E no escuro, o pastor bradou: "Você pode ter tido o fone, mas Jesus tem o controle." Naquele instante, meu corpo foi jogado contra a parede. Literalmente, o impacto foi tão forte que o quadro da parede caiu e quebrou no chão. As irmãs começaram a clamar em línguas. Uma delas dizia: "Tem fogo subindo da terra." O obreiro colocou as mãos na minha cabeça e começou a declarar libertação. Mas foi aí que algo estranho aconteceu. Tudo silenciou. Por uns segundos, o tempo parou. Eu não ouvia mais orações, nem vozes, só um zumbido, como um chiado de rádio mal sintonizado, e uma presença, forte, quente, iluminada. Vi uma sombra branca entrando pela janela. Não era o diabo, era o contrário. Era alguém ou algo que fazia o mal recuar. Me vi fora do corpo. Era como se eu estivesse no teto, olhando para mim mesmo, deitado no colchão suado, com o rosto inchado. Vi minha mãe chorando, as irmãs ajoelhadas, o pastor de mãos erguidas. Então ouvi uma voz firme, suave, que disse: "Você ainda é meu, mas precisa escolher." Voltei com um grito que não era meu. Um urro, como de um bicho ferido. O corpo inteiro suava, tremia. E então, apagou. Acordei horas depois com a cabeça no colo da minha mãe, envolto em cobertores. Fraco, mas consciente. O pastor me olhou e disse: "Ainda não acabou, mas o céu entrou na guerra." Eu não sei explicar exatamente como aconteceu. Não sei se foi um desmaio, um transe ou algo espiritual.
Mas naquela noite, durante a oração, depois do grito, depois do impacto contra a parede, algo dentro de mim simplesmente saiu, como se a alma tivesse escorregado do corpo por uma fenda invisível. E quando me dei conta, eu estava de pé, mas meu corpo continuava deitado. Olhei ao redor e tudo parecia mais escuro, mais turvo, como se eu estivesse dentro de um sonho carregado de fumaça. Mas havia detalhes demais para ser só um sonho. O chão estava rachado, quente, e o ar era pesado, como se cada respiração queimasse por dentro. A luz da sala piscava, mas não como lâmpadas comuns. Era vermelha, pulsante, como um alarme de evacuação eterna. Fui puxado, não andei. Era como se mãos invisíveis me arrastassem por um corredor estreito, com paredes que sussurravam. Sussurros que diziam meu nome, alternando com risadas distorcidas. Lucas, você voltou. Aqui é onde sua música sempre tocou. Meu coração espiritual batia rápido. Eu queria gritar, mas naquela dimensão minha boca não respondia. Fui levado a um espaço enorme, escuro, que lembrava uma casa de show subterrânea. Havia uma multidão de pessoas, jovens, crianças, adultos, todos dançando, mas não como nas festas que eu conhecia. Eles dançavam como bonecos, como se estivessem presos em movimentos repetitivos, com olhos apagados, como mortos-vivos sincronizados a uma batida infernal. No centro havia um palco enorme, cercado de correntes incandescentes que vibravam com o som. E no palco, artistas. Eu reconhecia alguns, cantores famosos, rostos que eu já tinha visto na TV, no Caldeirão do Hulk, no YouTube, no Faustão. Eles estavam ali, cantando, mas seus olhos eram completamente pretos. Suas bocas se moviam, mas o som que saía era uma mistura de grito e sedução. Letras que não faziam sentido, mas que prendiam os corpos da multidão. Um deles parou de cantar, olhou diretamente para mim e disse: "Você já cantou a nossa música, só não quis pagar o ingresso." A plateia começou a rir, uma risada que parecia quebrar ossos, e o chão tremia com cada batida, como se o próprio inferno tivesse um subwoofer. Vi pessoas conhecidas ali, rostos da igreja, gente que frequentava o mesmo culto que eu, uma moça do grupo de jovens, um menino que tocava na banda, todos dançando, presos. E no fundo, Márcio, meu amigo. Ele estava parado, com as mãos no ouvido, como se gritasse, mas sem conseguir sair. Quando me viu, balançou a cabeça e chorou. A gente só queria curtir, Lucas. A gente só queria sentir a vibe. O homem no centro do palco esticou os braços. Suas mãos viraram chamas. O rosto, que antes era bonito, começou a derreter. A pele caía em pedaços. Por baixo havia apenas sombras e dentes. Ele disse: "O que entra pelos ouvidos marca a alma. Você se alimentou do meu som. Agora é um de nós." Tentei correr, mas o chão rachou. Fui engolido por uma fenda e caí em uma espécie de cela de vidro. Ao meu redor, várias outras celas, cada uma com uma alma sendo torturada de forma diferente. Um homem era forçado a ouvir um único refrão repetido por toda a eternidade. Uma mulher era obrigada a cantar com a garganta rasgada, sem poder parar. Um garoto implorava por silêncio, mas a música só aumentava. Comecei a gritar em pensamento: "Jesus, Jesus, Jesus!" E foi nesse momento que ouvi uma nota diferente, um som agudo, um sopro. E então, de uma das fendas no alto, desceu uma luz, forte, cortante, um brilho que fez todos os demônios recuarem. A multidão congelou, o palco desmoronou, e no meio da luz, uma figura, um homem de branco. Não vi seu rosto, mas senti. Era ele. A voz dele não era como a do palco. Era firme, mas serena. Dizia: "Você não foi criado para isso, mas escolheu esse caminho. Cada clique, cada batida, cada verso te trouxe até aqui, mas hoje ainda te dou uma chance." Minhas mãos espirituais se ergueram. Eu chorava: "Me tira daqui, me tira daqui."
E então a cela explodiu. Senti um impacto, como se fosse puxado por um ímã gigante. A luz me envolveu e tudo escureceu. Por um momento achei que tinha morrido. Acordei no chão do quarto, suado, fraco, me tremendo. A Bíblia ainda estava aberta no meu peito. Minha mãe dormia encostada na porta. O pastor estava ajoelhado do lado da cama e as irmãs oravam baixinho. Eu mal conseguia respirar. Mas uma coisa eu sabia com certeza. Eu tinha visto o inferno. E ele tinha batida. Ele tinha palco. Ele tinha música. Fiquei ali por horas sem dizer uma palavra. Apenas chorando. Me sentia sujo, ferido, mas vivo. E mais do que isso, resgatado. Porque mesmo tendo me entregado ao som do mundo, Deus entrou no inferno e me puxou de volta com a melodia dele. Naquela manhã, depois da visão do inferno e de tudo que vivi fora do corpo, algo dentro de mim havia mudado. Eu ainda estava fraco. Meu corpo doía, como se tivesse apanhado a noite toda. Mas a alma parecia ter sido lavada em lágrimas. Acordei sem fones, sem celular, sem a urgência de ouvir nada. Pela primeira vez em muito tempo, o silêncio não me incomodava. Pelo contrário, parecia sagrado. Minha mãe entrou no quarto com uma caneca de café quente e os olhos vermelhos de tanto chorar. Ela me olhou com cuidado, como se tivesse medo de que eu estivesse possuído de novo. Mas eu a encarei com sinceridade e disse: "Mãe, me perdoa." Ela se aproximou devagar, colocou a caneca na cômoda e me abraçou. Forte. Choramos juntos. Não precisava de palavras. Ela sabia. Levantei com dificuldade. Fui até o espelho. Ainda estava coberto com o lençol que havíamos usado durante as orações. Pensei em tirar, mas deixei ali. Não queria mais ver meu reflexo enquanto lembrasse do que ele já refletiu. Me vesti devagar, sentei na beira da cama e com voz embargada disse baixinho: "Jesus, se ainda me quer, eu sou teu." Naquela tarde, tomei uma decisão. Fui até o armário, peguei todos os CDs, fones de ouvido, pendrives e até meu antigo violão, aquele que eu usava para tocar acordes de músicas seculares escondido, e coloquei tudo numa caixa. Peguei o celular antigo, mesmo quebrado, e coloquei junto. Saí com a caixa nos braços e caminhei até o quintal. Minha mãe me seguiu em silêncio. Neto observava da janela comendo biscoito. Coloquei a caixa no chão, olhei para o céu e falei em voz alta: "Hoje eu cancelo o contrato que eu mesmo assinei com o inferno." Joguei álcool por cima e acendi um fósforo. As chamas subiram rápido e o cheiro de plástico queimado se misturou ao de libertação. Enquanto o fogo consumia tudo, senti uma brisa leve tocar meu rosto. Era como se o próprio céu tivesse exalado um suspiro de alívio. Minha mãe começou a cantar baixinho um louvor antigo. Alma cansada, vem ao Senhor. E eu, de olhos fechados, apenas deixei as lágrimas caírem. Pela primeira vez, elas não eram de desespero, eram de arrependimento. Depois do culto doméstico naquela noite, sentei na sala com o Neto. Ele parecia mais leve. Voltou a sorrir, a brincar, me abraçou e disse: "Aquele moço do terno preto, ele foi embora." Eu segurei o choro. "Sério, Neto?" perguntei. E ele respondeu com um sorriso inocente: "Agora tem luz no seu quarto." Voltei a frequentar a igreja com seriedade. Sentei nos primeiros bancos, sem fones, sem desculpas, só com fome de Deus. O pastor Renan me abraçou no culto de domingo e disse: "Você voltou com um brilho nos olhos que eu nunca tinha visto." Eu sorri. Sabia que não era meu brilho. Era reflexo da luz que me resgatou do fundo do inferno. Fiz um jejum de 21 dias. Todos os dias, um louvor diferente. Todos os dias, uma carta escrita a Deus. Todos os dias, um pedido: "Não me deixe voltar ao som do mundo. Me ensina a ouvir só a tua voz." Cada oração era uma renúncia. Cada renúncia, um tijolo na reconstrução do meu altar pessoal.
Minha mãe me disse algo uma noite que nunca mais esqueci. Estávamos sentados na cozinha e ela falou: Lucas, o diabo queria fazer da sua alma um palco, mas Deus transformou em púlpito. Eu sorri e prometi a mim mesmo que, se um dia contasse essa história, seria para alertar, não para entreter. Fiz questão de testemunhar no culto. Subi no púlpito tremendo, com as mãos suando. Peguei o microfone e disse: Irmãos, eu sou prova viva de que o diabo entra pela música. Eu o deixei entrar pelo fone de ouvido, mas foi Jesus que arrancou o plugue da minha alma e colocou uma nova melodia. A igreja chorou. Eu também. Comecei a compor, mas dessa vez, louvores. Simples, mas sinceros. Minha primeira música dizia: Se a batida do mundo me levou ao abismo, foi tua voz suave que me trouxe de volta. Gravei com meu celular novo e postei no Facebook. Em pouco tempo, centenas de curtidas, compartilhamentos e pedidos de faz mais. Ganhei um teclado antigo de um irmão da igreja, voltei a tocar, mas agora para edificar. Toda vez que sento para tocar, oro antes, porque eu aprendi que som tem poder. Ritmo atrai, e quem estiver tocando sem discernimento pode estar ministrando demônios sem saber. Hoje, meu quarto tem uma Bíblia aberta, uma cruz de madeira na parede e uma playlist no celular chamada Louvor com Propósito. Troquei o Spotify pela presença, troquei os fones pelo altar, troquei a fama do mundo pelo aplauso do céu e nunca mais senti saudade do que perdi. Minha mãe vive em paz, neto dorme a noite inteira e quando acorda, canta louvores que ouve na igreja. Outro dia, me chamou e disse: Lucas, Deus gosta da sua música. Meu coração derreteu, porque se antes o diabo dançava no meu quarto, hoje é o Espírito Santo que habita ali. Hoje, passados alguns meses desde que tudo aconteceu, eu sou um homem diferente. Quando olho no espelho, vejo alguém que não apenas sobreviveu, mas foi resgatado das trevas com as mãos de Jesus cravadas em sangue. Eu não falo isso com orgulho, falo com temor, porque eu sei que podia não estar mais aqui. Ou pior, podia estar vivo, mas ainda preso naquela cela invisível do inferno. Voltei a estudar a Bíblia com seriedade. Participo dos cultos de libertação da igreja todas as quartas e faço parte do grupo de intercessão. Mas minha missão hoje vai além das paredes da igreja. Eu decidi contar o que vivi, decidi gritar aquilo que muitos fingem não ver. A música do mundo é um altar disfarçado e o diabo é o maestro. Criei uma página no Facebook e comecei a gravar vídeos simples com meu celular falando do meu testemunho. O primeiro vídeo viralizou em menos de uma semana. Tinha o título Funk me levou ao inferno e só o louvor me salvou. Muita gente me xingou. Me chamaram de fanático, maluco, mentiroso, mas outros começaram a mandar mensagens. Gente que passava pelas mesmas coisas, jovens com pesadelos, ouvindo vozes, viciados em música pesada, pessoas desesperadas por libertação. Eu respondo todos, um por um. Às vezes choro enquanto digito, porque vejo que o meu erro foi o mesmo de milhares. Achar que não tem nada a ver, achar que é só batida, só refrão, só um hit do momento. Mas por trás de cada verso, de cada voz sensual, existe uma influência espiritual. E o que você alimenta, uma hora te possui. Márcio, meu antigo melhor amigo, sumiu. Ninguém sabe o paradeiro dele. O último relato foi que ele surtou durante um baile funk no bairro do Jockey. Saiu gritando frases sem sentido, como "o som não para, o som não para", e depois fugiu. Fiquei sabendo por terceiros. Tentei contato, mas o número dele não existe mais. O perfil nas redes sociais foi desativado. Eu oro por ele, porque sei onde ele pode estar. Ou pior, a quem ele pode estar servindo. Na igreja, muitos ainda se assustam com o que conto. Outros duvidam. Dizem que é exagero, que é emoção demais. Mas quando estou pregando e o Espírito Santo me toma,
Eu vejo nos olhos deles. É verdade, eles sentem, porque o inferno sabe disfarçar. Mas quando a luz chega, tudo é exposto. Um jovem me procurou depois de um culto. Disse que também ouvia músicas pesadas e começou a ter pesadelos com figuras escuras. Disse que tinha vergonha de contar. Eu o abracei e disse: não se envergonhe de estar caído. Se envergonhe de continuar no chão quando Deus já te deu a mão. Oramos juntos. Ele queimou o pendrive com as músicas no altar da igreja. Hoje canta no grupo de louvor. Outro testemunho forte foi de uma moça que me viu no YouTube. Ela era da Assembleia, mas ouvia funk em segredo. Disse que uma vez ouviu uma voz saindo do fone. Você já sabe para onde vai. Depois disso parou de ouvir, mas ficou atormentada. Ao assistir meu vídeo, disse que caiu de joelhos e chorou por horas. Hoje está em paz. Essas histórias me dão forças, porque mesmo que zombem, critiquem ou tentem me silenciar, eu sei que minha voz está servindo a Deus. E se antes eu tocava notas para o mundo, agora eu toco cordas que fazem o inferno estremecer. E cada vez que alguém se liberta, eu sinto como se uma cela no inferno tivesse sido esvaziada. A maior vitória da minha vida não foi ter sobrevivido, foi ter me rendido. Foi ter rasgado o contrato invisível que eu assinei com o diabo cada vez que dava play em algo que me afastava de Deus. Hoje, eu só quero ouvir o som do céu e ensinar outros a silenciar o ruído do inferno. Meu quarto é outro. O ambiente mudou. Hoje, quando toco uma música, sinto o Espírito Santo pairar sobre mim. Não tem arrepios de medo, só de presença. Não tem mais vultos, só paz. Neto dorme tranquilo, minha mãe ora e sorri. A casa voltou a ser lar e o altar foi restaurado. E se você que me ouve agora acha que tudo isso é exagero, pense bem, o diabo nunca vai se apresentar com tridente. Ele entra com batida, ele entra com ritmo, ele entra com letra e quando você percebe, já está dançando no inferno sem saber. Se um dia você sentir que o Espírito Santo se calou, pare tudo, porque talvez a música que esteja tocando na sua alma não seja a dele. Hoje, termino cada vídeo meu com a mesma frase que um dia o céu me sussurrou quando eu estava perdido. Quando você dá play no mundo, talvez esteja dando pause na sua salvação, mas o céu ainda está pronto para te tocar outra vez.